O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então, Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs, por um instantezinho. Estamos fazendo uma caminhada, já estamos na quarta-feira, se aproxima cada vez um momento mais forte, que é o momento da crucificação e morte de Jesus. Estamos nesse caminho sentindo um pouco o que Jesus sentiu nos seus últimos passos, até ser assassinado cruelmente. Isso mexe com a gente, e é para mexer mesmo. É para provocar uma mudança no meu viver, no meu agir, no meu ser. Hoje, a continuação de ontem, o Evangelho narrado por São Mateus. Hoje, então, Jesus está procurando um lugar para fazer a sua ceia, começar a celebrar a Páscoa, enquanto Judas está na casa de um amigo, planejando a morte de Jesus, o qual ele vende Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas. Amados irmãos, Jesus foi traído numa mesa. Aqui diz que Jesus estava numa mesa no jantar, o momento que ele foi traído. A mesa é um lugar onde que nós devemos nos colocar para conversarmos, para olharmos no olho e no olho do outro, trocar ideias. E ali, o amigo de Jesus, que comia com Jesus, traiu Jesus. Amados irmãos, a dor da traição é uma das maiores dores que o ser humano
pode sentir. E nós, amados irmãos, ainda traímos Jesus com nossos pecados. Quando pecamos, estamos traindo Jesus. Mas também somos traídos, muitas vezes, na política, por políticos, muitas vezes, que nós colocamos lá a maior da confiança, e por causa do dinheiro, bens materiais, que nem Judas, acabam traindo. Temos políticos bons e muitos bons, mas tem muitos que até combinam, fazem tramóias com bandidos de alta periculosidade. Enquanto isso, o povo falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, para a segurança, etc, etc. Também, amados irmãos, a traição dentro da família. A traição dentro da família acaba com a família. Famílias que se traem por causa de problemas financeiros, por causa de bens materiais, por causa de herança, muitos acabam até se matando, ou deixam de falar, não se conversam mais, se odeiam. E a traição, amados irmãos, dentro do casal. Quando há traição dentro do casal, a falta de confiança machuca muito, porque eles não estão destruindo somente eles, mas toda a sua família, os seus filhos, as famílias que estão ao seu redor e até mesmo a comunidade. Quando Jesus foi traído, toda a comunidade que caminhava com Jesus e que realmente amava Jesus acabou sofrendo por causa dessa traição que levou Jesus à morte. Amados irmãos, as famílias não estão mais se sentando ao redor da mesa para trocar ideia, para conversar. Os filhos, as crianças, nós quase não vemos mais na igreja. E quando nós pedimos para os pais, cadê esta criança, esse teu filho? Eles respondem, muito deles, está no computador. Ah, não tem quem tira eles de lá. Enquanto isso, amados irmãos, nós vemos o que acontece com algumas famílias, infelizmente, hoje. Para quem ainda não soube, talvez alguém aqui não soube, ou alguém que está em casa. Hoje em Blumenau, um rapaz de 20 e tantos anos pulou o muro de uma creche e matou 4 crianças à machadinha. E quando a notícia se espalhou, toda Santa Catarina praticamente, os pais começaram a correr para as escolas. Uma mãe que nem tinha criança ali envolvida, graças a Deus, mas ela entrou em estado de choque, que ainda não tinham conseguido acalmar ela, de tão grande a dor dela, em pensar que o filho dela poderia estar lá. E vendo então esse encontro de Maria com Jesus, nós lembramos então desses pais e dessas mães que encontram seus filhos nas drogas, no álcool, mortos por criminosos, famílias que choram, muitas vezes por falha nossa, porque nós deixamos muitas vezes, muitos pais deixam seus filhos comandar dentro de casa. Seus filhos estão no computador, o que estão fazendo no computador? Com quem que eles estão falando? Qual é o jogo que eles estão jogando? Vocês veem, vocês olham.
Esse jovem, já na adolescência, ele vinha cometendo coisas erradas. E ninguém conseguia botar um freio. Amados irmãos, há muitos pregadores hoje em dia que pregam com poesias, com palavras tranquilas, passando a mão na cabeça, e nós achamos muitas vezes que está tudo bem. E eles deixam de pregar o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas, ao pregar, elas nem falam do demônio. E é o demônio que faz isso nas famílias, amados irmãos e irmãs. É ele que semeia a semente no coração das famílias, das pessoas, como ele fez com Judas. E quando nós não aceitamos uma mudança na nossa vida, Deus permite que o diabo bote a semente em nosso coração. Deus permite para que nós aprendamos, mas muitas vezes nós não conseguimos voltar. Nós precisamos, amados irmãos, nesse tempo de Quaresma, Semana Santa agora, nós precisamos procurar a nos conhecer melhor, a nos curar, mas lá de dentro para fora. É que nem uma ferida. Se a ferida curar de fora para dentro, ela apodrece. Assim é a nossa alma. Se nós buscamos as coisas, o nosso espírito, se nós buscamos as coisas do mundo, as coisas que estão por aí para tentar melhorar, e não vamos buscar na igreja, em Jesus Cristo, o nosso espírito apodrece. E o diabo então faz a festa, porque ele é inimigo de Jesus. Por isso, amados irmãos, a Semana Santa serve para nós fazermos essa reflexão, que nem eu falei dias anteriores, para que nós possamos chegar sexta-feira e dizer: eu vou morrer pelo pecado, para o pecado, e domingo ressuscito com Jesus Cristo como um homem novo e uma mulher nova. Nós precisamos, amados irmãos, buscar essa cura. Quando acontece algo que nem hoje, conversando antes da procissão com alguns irmãos, como dói. Nós não conseguimos engolir, ninguém consegue. É como se fosse alguém da nossa família. Mas nós precisamos, para que isso não aconteça mais, ou que possamos fazer alguma coisa, nos botar de joelho, rezar mais. As famílias não rezam mais junto. As famílias estão deixando de rezar junto, de discutir ao redor da mesa, achar solução pelos seus problemas. É só briga, é só discórdia, é só dor. Não conseguimos mais perdoar, amados irmãos. Jesus perdoou quem matou ele, perdoou a nós todos. Maria, a mãe de Jesus, podia ter o maior ódio da população, mas não. Maria nos adotou como filhos e filhas. Passou a nos amar como se fôssemos os próprios filhos saídos dela, do sangue dela, como Jesus. Ela não amou mais Jesus do que eu e você, ela ama igual. Como ela amou Jesus, ela ama você, a sua família. É nós que nos afastamos da proteção dela. E nós sabemos, amados irmãos e irmãs, quando alguém se afasta da mãe, podemos ver. Quando uma mãe está com a criança e a mãe se distrai, Nossa Senhora nunca se distrai, mas a criança se distrai, sai de perto da mãe, alguma coisa pode acontecer, e geralmente acontece. Assim somos nós, quando nós nos afastamos da mãe, nos afastamos de Jesus, nos afastamos da mãe, nós corremos para a escuridão, como vivemos ontem à noite, quem participou ontem da celebração.
Só para encerrar, graças a Deus, nós tivemos ontem uma mãe, chegou até mim para dar um testemunho. Segunda-feira ela estava na celebração e no momento de oração que o diácono rezou para que perdoasse alguém que tivesse mágoa no coração, o seu filho falou para ela, primeiro que ele queria vir botar o óleo, passar uns gios para ela. Ela disse, pode ir. E depois ele chegou e disse para ela que ele ia perdoar um amigo que ele não tinha mais amizade há muito tempo. E dito e feito, no outro dia, para resumir, para a alegria da mãe, depois de uma conversa, vai, não vai, de uma conversa, o filho tomou a opção, de ir lá conversar com o amigo e se perdoaram e começaram então a brincar junto, para a glória de Deus. Que maravilha isso! Que maravilha! É isso a Semana Santa. Os milagres acontecem, mas nós precisamos querer que aconteça, nós temos que buscar. Nós, amados irmãos, uma coisa, nós não nos preocupamos com o horário para nada, geralmente. Mas quando estamos em oração, nós nos preocupamos. Será que o diácono vai parar de falar logo? Será que o padre vai encerrar a homilia logo? Vai passar de 1 hora? Não é verdade? E se nós pararmos para pensar, amados irmãos e irmãs, é alguém que está do nosso lado tentando nos tirar do caminho da igreja, do caminho de Deus. E é o momento que nós temos que passar por essa tentação e dizer, não, eu quero participar com o meu coração aberto até o final. Porque eu preciso me curar. Muitas pessoas estão na missa, saem antes do padre dizer, o diácono, vão em paz e o Senhor vos acompanhe. Às vezes a gente tem que dizer assim, vão em paz e que o Senhor alcance vocês. E o milagre, amados irmãos, pode estar no momento final, quando você vai pôr o pé fora da porta, você pode conseguir ganhar a tua graça, o teu milagre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.